Essa é a melhor aula de redação que você vai ver aqui no YouTube. Tudo que você vai assistir agora está super atualizado com as recentes modificações no Enem. A última dica, gente, é a mais importante de todas. E tu sabe de um ponto? Esse tema do Enem em 2017, ele foi cobrado no ano que o Enem estava valorizando muito o surdo fazendo o Enem. Não sei se você lembra disso. Sim. E esse ano agora tá tendo uma valorização muito grande da... É por isso que ele é uma das minhas apostas de tema para redação. Ah, essa aula vai ser muito boa, esquece. Primeiro de tudo, a redação é a parte mais importante da prova. Por quê? Porque é a única parte que vale 1000 pontos. Porque é a parte em que a gente tem mais chance de tirar uma nota de 900 para cima. Então ela tem que ser a sua prioridade. É a parte da prova sobre a qual você mais tem controle. Você consegue escrever o seu resultado em vez de ter que escolher uma alternativa. E o que é um texto dissertativo argumentativo? Trata-se, eu costumo dizer, de um texto transpositor. Não basta você tocar no assunto apresentado no tema, você precisa argumentar sobre ele. E argumentar é transpor. Veja, se eu digo, por exemplo, que esta sala é bonita, isso é um texto descritivo. Mas se eu digo que esta sala é bonita porque apresenta um sofá muito bem desenhado, porque apresenta uma luz muito bem estruturada, eu estou reunindo argumentos que transformam a minha descrição em dissertação. Se eu digo, por exemplo, que mataram alguém nesta sala, o texto é narrativo. Se eu junto provas de que realmente isso aconteceu, ele passa a ser um texto dissertativo. Então a dissertação, ela transpõe a ordem, ela transpõe o passado, que é a narração, ela transpõe a descrição para que você traga a comprovação daquilo que você afirma. Nossa, mas tu fala muito bem, tô até com vergonha de falar. Eu achei isso muito bom, nunca tinha pensado desse jeito. E assim, eu acredito realmente que esse vídeo vai ser o melhor vídeo do YouTube, porque pela primeira vez no YouTube a gente tem 3 professores, todos com notas 1000, todos com alunos que já alcançaram o seu objetivo. A gente tem trabalhos aqui consolidados. O Rômulo, ele é especialista, ele faz um pós-doutorado. Não sei nem pronunciar essa palavra, se tu falando certo ou não. Doutorado. Eu já tô querendo botar. Já botou na pós, tá bom. É ótimo, E você né? com uma cara de eu estou aceitando. Eu aceito, nem profetiza. E a Luma também é um dos canais de redação mais relevantes aqui do YouTube. Então, pelo amor de Deus, faz um favor pra você nessa reta final. Preste atenção em todos os tópicos desse vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal. Se você vai fazer o Enem, é obrigatório. Quem não se inscrever vai tirar 0 na redação. Que isso? Uma coisa muito importante em todos os temas de redação do Enem é que eles sempre cobram um problema. Dá uma olhada aqui, ó. Sempre que você estiver olhando o tema do Enem, se pergunte qual que é o tipo de tema que está sendo abordado. É um tema que fala sobre a questão do meio ambiente? Se for, você já pode problematizar isso. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar quais são as frases que você vai usar. Eu percebo que muitos alunos estão vendo a gente, eles têm dificuldade de colocar as ideias no papel. Eles têm dificuldade de escrever sem ter uma estrutura pré-definida. E quando eu falo estrutura, não estou falando de modelo. Estou falando de estruturas sintáticas, validadas na nossa própria língua. Eu vou mostrar essa aqui daqui a pouco. Se o tema não tiver a ver com o meio ambiente, mas tiver a ver com algum direito que tem sido negligenciado, você também precisa identificar que direito é esse e você também precisa mostrar como que esse direito está sendo negligenciado na prática. Não adianta você simplesmente falar assim, o direito tal não está sendo colocado em prática. Tem que mostrar como. A gente vai falar hoje sobre essas questões de lacunas argumentativas, que é o erro da moda. E também, galera, você também pode perceber se o problema do tema tem a ver com o egoísmo da população. Ou seja, se eu pego um tema, por exemplo, sobre a questão da população de rua, existe um egoísmo da população que não é população de rua em relação a isso. Então, eu sempre, independentemente do tema, eu preciso encontrar o problema, guarda isso. Esses problemas, eles estão organizados em eixos temáticos. Os temas são infinitos, porque o Brasil tem problemas infinitos, né, gente? Tipo, não dá pra listar a quantidade de problemas que um país gigante como o Brasil tem. Mas uma coisa que a gente pode pensar e que pode ajudar a gente é que esses temas vão estar dentro de eixos temáticos. E os eixos não são infinitos, eles são alguns. A gente tem uma pequena lista de eixos temáticos. Eixos que o Enem ama cobrar. Em primeiro lugar, direitos e cidadania. Você pode esperar que esse ano vai cair um tema que está dentro desse eixo. Mas ele pode estar dentro de outro eixo também, como educação, como tecnologia, como saúde, meio ambiente, cultura. O Enem ama cobrar temas dentro do eixo de cultura. E aí vale a pena a gente saber desses eixos para que a gente possa se preparar para ter tanto um repertório quanto uma argumentação mais específica e não algo coringa que serve para qualquer tema e que a partir de agora não é a melhor opção para a sua redação. E isso que a Luma está falando é
é excelente. Por quê? O Enem repete tema? Não, mas ele repete os eixos. Sim. Então, se você conhece, né, a gente pergunta, professor, como é que você pode acertar quase todo ano o tema do Enem? Não, eu não sei qual é o tema, mas a partir dos eixos eu olho para a realidade e a partir disso a gente consegue deduzir, entre aspas, adivinhar qual é o tema da sua redação. Agora, não basta conhecer o tema, você tem que produzir um texto de acordo com as competências, que são os critérios de correção do seu texto. Primeiro, nós temos a competência 1, que vai lidar basicamente com a questão da gramática, com a questão da adequação ao texto. Na parte da gramática, a gente vai ter a ideia de desvio e a ideia de falha sintática. É importante você conhecer isso para ter um bom desempenho linguístico. E também a gente vai ter a ideia de complexidade sintática. Ou seja, ainda que sua redação não tenha nenhum erro de gramática, se ela não apresentar pelo menos uma oração subordinada, invertida, intercalada, pode ser que ela não chegue aí à nota máxima. Enfim, e a ideia de adequação, porque às vezes aquilo que você coloca na redação não está errado, mas é típico da linguagem informal. Se você coloca um pra, por exemplo, o pra não é um erro, só que não cabe no documento e não cabe na sua redação. Competência 2. A banca, a partir da competência 2, ela vai julgar o seu repertório, ela vai julgar a tipologia de texto e ela vai julgar também se você abordou o tema. Você quer a pontuação da abordagem do tema? Comente, ou melhor, use as palavras do tema na introdução, retome no desenvolvimento e retome na conclusão. Uma pergunta clássica. Professor, eu posso repetir as palavras do tema na minha redação? Não é repetição. Preste atenção. No discurso oral, se ele fala e eu falo também, isso é repetição. Mas no discurso escrito, se ele escreve e eu também escrevo, isso não é repetição, isso é uso. Então você deve usar as palavras na sua redação. Enfim, professor, e a tipologia textual? É a estrutura e nós vamos nos aprofundar isso daqui a pouco, porque o Vinícius tem uma dica perfeita para isso. Professor, e sobre o repertório sociocultural? A partir dos eixos que a Luma comentou, você já vai olhar para a realidade e vai acumular os seus repertórios e vai empregá-los de acordo com o tema durante a sua redação. Não se esqueça de retomar durante o texto, de preferência, na última frase da redação, o repertório do início. Na competência 3, nós também temos 3 critérios sendo avaliados. A questão do projeto de texto, a questão da marca de autoria e a questão da argumentação. Projeto de texto é você fazer igual ao Jornal Nacional, você indicar no seu parágrafo de introdução, ou seja, no seu bloco de abertura, os tópicos que você vai abordar durante os outros parágrafos de desenvolvimento. Tu consegue imitar o William Bonner agora? Boa noite. Eu estou um pouco mais para a Fátima Bernardes, no caso, já até passou a época da Fátima. Tudo bem. Mas enfim, a gente se esforça aqui. Você pediu fácil, meu amigo. Enfim, e aí, o que vai acontecer aí então? Nós vamos ter a questão da marca de autoria. Houve uma época que os professores batiam tanto nos alunos que eles tinham que fazer uma redação informal e impessoal, que os alunos passaram a entregar no Enem uma redação que parecia um relatório, um texto expositivo. E não, na verdade, a banca ela quer ver a sua opinião marcada no texto. Eu não sei, dá tempo de eu dar aquela dica rapidinho dos 3 fios? Claro. Que vem? Veja só, o texto vem daquela metáfora antiga e desgastada da palavra tecido, né? Mas o texto dissertativo argumentativo, ele tem 3 fios. Quando você vai compor ou construir o parágrafo de desenvolvimento, você deve pegar um primeiro fio que vem de onde? Vem de dentro do próprio parágrafo de introdução, para você fazer o parágrafo de desenvolvimento. Você começa retomando algo que você já diz dentro do texto, ou já foi dito. A segunda parte é um fio que vem do mundo, da realidade. É onde você vai trazer o repertório sociocultural para comprovar aquilo que foi citado antes. Só que tem um terceiro fio de que as pessoas se esquecem, que é o fio que vem de dentro de você, que é a sua opinião, é a sua crítica diante daquilo que você apresentou. A base da boa dissertação argumentativa para o Enem é você conjugar fios internos ao texto, fios que vêm do mundo e fios que vêm da sua valorização, ou melhor, da sua avaliação daquilo que você criticou. Então, essa questão do fio já é a competência 3. A argumentação é você trazer aí repertórios, substantivos de preferência concretos para exemplificar, e eu vou deixar a Vinícius falar melhor sobre isso, que ele tem uma aula excelente sobre isso, para que não haja lacuna dentro do seu
parágrafo de desenvolvimento. Eu gostei muito dessa técnica do fio e é por isso que em você eu confio. Olha que elegância. Estou um pouco de provoca. Competência 4. Na competência 4, a gente tem aquilo que as pessoas começam olhando simplesmente como repetição de palavras e uso de conectivo. Depois você dá 2 piscadinhas e olha de novo, porque não basta não repetir palavra. Você tem que ver se os recursos para não repetir atendem à progressão textual. Ou seja, será que realmente cabe usar nação tupiniquim para substituir Brasil numa redação que não tem nada a ver com o povo indígena? Eu não gosto. Né? Será que realmente vale usar nação brasileira, nação verde e amarela para substituir o Brasil, se aquela redação não tem nada a ver com esporte? Enfim. Celeiro do mundo. Imbróglio. Celeiro do mundo. Pois é, fulcral, deletério. Celeiro do mundo, quando a redação não tem nada a ver com o mundo, com o universo agro. Mormente. Então, olha aí. Então, o vocabulário que você coloca no seu texto, ele está contribuindo para a visão que a banca está fazendo sobre você. Competência 5, proposta de intervenção, que não deve ser radical, e esta proposta de intervenção precisa apresentar os 5 elementos válidos: agente, ação, meio, modo, efeito ou finalidade, e o detalhamento, que é você falar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos para dar mais credibilidade à sua palavra. Agora vamos falar sobre a proposta de redação. Toda vez que você for lá para fazer a tua prova, espero que seja uma única vez, que você não precise mais fazer Enem várias vezes, você vai encontrar exatamente esse formato de proposta. E aqui, a proposta de redação também é um gênero textual. Nossa, é verdade. Ela tem uma estrutura fixa, rígida. Toda vez que você for lá, você vai encontrar um primeiro texto. Esse primeiro texto, ele sempre vai ser mais denso de conteúdo, porque ele precisa realmente passar essa visão mais acadêmica para você que é estudante. Geralmente vai ser um texto de lei, e alguma lei relevante, que pode ser inclusive ali citada na sua redação, mas com muito cuidado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre extrapolação das ideias, tá? Na sequência, vai vir necessariamente um infográfico. O que é um infográfico? Que é um gráfico que contém informações sobre um determinado assunto específico, para trazer para você ali alguma coisa. Então aqui você já coloca sempre, pode esperar, infográfico. Tem que saber ler imagem, muito importante, porque sempre vai ter uma imagem. Sempre vai ter, inclusive, ali um conhecimento dentro dessa imagem que você pode mobilizar. Só que é óbvio, né? Você tem que mobilizar com responsabilidade. Tem que ter um cuidado específico. Nessa coletânea que eu estou analisando com você, foi do Enem 2017 sobre a questão do surdo, da formação educacional do surdo. E aqui, no texto 3, tem uma campanha. Geralmente, as coletâneas também têm uma campanha publicitária. Se você for perceber aqui fala sobre a questão do mercado de trabalho. A sua empresa tem um espaço para mim? E aí, o que aconteceu com alguns seguidores aqui, inscritos do YouTube, né, na época desse Enem aqui? Eles falaram na redação inteira sobre mercado de trabalho. E isso pode trazer um pouco de tangenciamento ali, porque o tema não é sobre mercado de trabalho, é sobre formação educacional. Você pode citar o mercado de trabalho como consequência dessa formação educacional positiva ou negativa. Tipo uma expansão, né? Pode ter algum texto motivador que expande o tema, mas não pode se esquecer da frase temática, ela é o eixo. Como que eu sei se eu tô fugindo, se eu tô tangenciando, se eu tô dentro do tema? Lá no finalzinho ali, nesse último parágrafo, vai ter a frase temática, que é a frase núcleo. Tudo que você viu no texto motivador, ele é bom, mas, na verdade, o que vai determinar mesmo se você vai tirar 1000 na redação é a obediência a essas palavras aqui do tema. No caso desse tema aqui, ó, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, beleza? Então, faz exatamente o que eu estou fazendo aqui. Circula essa frase e garanta que todas as palavras desse tema vão estar presentes, direta ou indiretamente, né, por meio de sinônimos, em todos os parágrafos da tua. O Profinho explicou para vocês que o Enem sempre cobra um problema e como que essa proposta de redação vem. Mas não adianta nada se eu não souber como interpretar o problema, porque pode ser que no dia do Enem você pegue um tema, um problema sobre o qual você nunca pensou. Ou sobre o qual, às vezes, você nunca ouviu falar. Então, a gente tem que ser capaz de chegar no dia do Enem, olhar isso aqui, ler os textos motivadores e entender. A gente não precisa chegar com conhecimento. Eu não preciso ter sabido sobre formação educacional dos surdos no Brasil para tirar uma nota máxima nesse ano. Mas eu preciso ser capaz de chegar, ler e interpretar. E aí tem algumas perguntas que a gente pode fazer para a gente ter uma leitura mais ativa. Porque se eu simplesmente leio os textos motivadores e grifo as partes mais importantes, que é aquela técnica clássica da escola,
escola, quando eu vejo, tem mais coisas grifadas do que não grifadas. Isso não me ajuda de nada, porque tudo aqui é importante. Não tem nada nos seus motivadores que não seja. Então eu tenho que ser muito mais assertiva. Por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é qual é o problema. E não se preocupe, o Enem sempre vai explicar. Sempre. Provavelmente ali no texto 1, dependendo do tema, como por exemplo o do Enem 2018, ele explicou em todos os textos motivadores o que era manipulação do usuário pelo controle de dados. Porque ele sabe que as pessoas não falam sobre isso naturalmente nas suas vidas. Você não acorda falando, poxa, tô sendo manipulada aqui porque eu tô oferecendo os meus dados para essa rede social e só aparece aquilo de que eu gosto. Não é assim. Então, os textos vão explicar. Só que a gente tem que saber disso para não se apavorar. Se não chegar na hora, você olha a frase temática, você pensa, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Você não tem que saber nada sobre isso, mas você tem que saber ler. Aí é uma obrigação sua. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer para os textos motivadores é: qual é o problema? Tanto para a frase temática quanto para os textos motivadores. E não é só pegar o tema e repetir. Então, por exemplo, aqui o tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Qual é o problema? Querem fazer esse exercício? Qual é o problema dentro do tema? A questão da falta dessa valorização, né? A exclusão do surdo. Não sei, você pergunta surpresa para você. Sim, basicamente a formação educacional de surdos não está acontecendo como deveria. Exatamente. A formação educacional de surdos não tem qualidade, não tem a qualidade que deveria, não recebe a prioridade, até porque o último texto fala do atraso que a gente teve em relação aos direitos de Libras, a escola de surdos, a exclusão. Então, a formação educacional de surdos no Brasil não é boa o suficiente. Ou ainda é pior do que a formação educacional de ouvintes, né? Porque esse texto aqui, texto 2, mostra que as matrículas diminuíram. As matrículas de surdos, tanto na escola, nas classes comuns, quanto nas classes especiais. Como assim? Se o número de pessoas aumenta no planeta, portanto, o número de surdos também aumenta. Se as pessoas sabem que educação é uma obrigação, mais do que antes, mais do que antigamente, como que a matrícula diminui? Isso não faz o menor sentido. Precisa entender o problema. E aí outras perguntinhas. Quem são as vítimas? Nesse caso tá fácil. Tem temas que é mais difícil. Nesse caso são os surdos. Às vezes você só vai descobrir lendo os textos motivadores mesmo, tá? Quais são as causas do problema? Quem são os responsáveis? Quais são as consequências? Porque se não tem consequências, não é problema. Então sempre vai ter. Se não tem vítima, não é problema. Quem chega com essa estratégia de leitura tá anos-luz à frente de quem chega para grifar as partes mais importantes. E tu sabe de um ponto? Esse tema do Enem em 2017, ele foi cobrado no ano que o Enem estava valorizando muito o surdo fazendo o Enem. Não sei se você lembra disso. Sim. E esse ano agora tá tendo uma valorização muito grande da população com autismo. É por isso que o autismo ele é uma das minhas apostas de tema para redação. Então eu vou deixar no final desse vídeo um card em que um outro vídeo para você assistir na sequência desse, que vai te dar uma clareza sobre o tema da questão do autismo. Eu acho muito importante essa reflexão sobre o texto de apoio que vocês estão falando. Eu acho que isso prova muito do sucesso de vocês na internet. Sabe por quê? Tá bem na contramão do que muitos influencers de educação falam. Sério? Porque a fala geralmente o texto da prova, um texto motivador que não foi feito para ser utilizado. É só para entender o tema. Você até pode usar, né? Mas ele não vai aumentar a sua nota. Você tem que levar um repertório de casa. Então, muitos influenciadores falam assim, você vai poder usar aquele texto de apoio ali? Então nem lê. Isso é um erro. Nossa, você sim, precisa ler. Mas não tem utilidade. Tem sim. O tema do Enem, entenda isso, ele é apresentado, a frase temática, ela é um pedaço do tema. Ele é apresentado de forma incompleta. O tema do Enem, ele só se completa com os textos de apoio. Estamos entendidos ou não? E você falou uma coisa muito importante ali sobre a questão do trabalho que a gente faz sério aqui na internet, e a Luma falou sobre a questão da manipulação. E eu vou falar uma coisa que não sei se vocês concordam, que é, quando você vê um vídeo na internet que tem 500 mil views, a primeira atitude sua é achar que ele é um vídeo bom, que ele é um vídeo que você tem que assistir, você vê e você fomenta esse vídeo. Enquanto outros vídeos que tem, sei lá, 1000 visualizações, às vezes tem um conteúdo melhor, muito mais denso, muito mais didático, mas porque tem com pouca visualização, o YouTube não mostra pra você. Então eu quero de verdade que você que está aqui vendo esse vídeo tenha essa malícia. Será que esse vídeo ele é viral porque ele é bom? Ou será que ele é viral porque ele é um clickbait que está todo mundo vendo e é efeito manada? Então valorize vídeos aqui no YouTube que tem um conteúdo denso, de qualidade, e que não necessariamente tem muitas views, mas que você tem que ter esse pensamento crítico, tá? E se você tá comigo aqui até esse ponto do vídeo, eu tenho certeza que você já é maduro e madura. Então comenta assim, sou maduro! Não, sou maduro fica estranho, né? É que você é maduro lá da esquerda. Bota assim, uma palavra para eles comentarem aqui agora.
Comenta aí, sou lindo, sou Só linda. nota 1000. Ele Manda aí, só venceu. nota 1000, só nota 1000. nota 1000. Pronto. Agora, para esses vídeos terem qualidade, é necessário que eles, antes de produzi-lo, tenham um projeto. Então, não é do nada ligar a câmera e sair falando qualquer besteira. Da mesma forma, é a sua redação, Sim. que necessita ter um projeto de texto. O projeto de texto, né, eu vou construir uma casa, eu tenho que olhar o terreno, eu tenho que olhar se eu vou construir a casa para alguém, o que a pessoa quer ver naquela casa. Então, o seu cliente é a banca. O que a banca quer ver na sua redação? Então, o projeto de texto tem a ver com você ler o texto de apoio, você refletir sobre o tema, você fazer uma enumeração sobre fatos históricos que possam vir à sua mente, sobre fatos da realidade, notícias, críticas até pessoais, que você não vai botar de forma pessoal no texto, mas uma experiência que você tenha tido, você pode colocar de maneira impessoal na sua redação, com muito cuidado, é claro. Agora, veja, como é que a banca ela consegue enxergar naquela redação pronta que há ali um projeto? Porque ela não acompanha o rascunho, ela não acompanha a sua consulta. Então, primeiro, é necessário que você ali no parágrafo de introdução apresente pelo menos 2 argumentos, ou seja, você apresente pelo menos 2 tópicos que serão retomados, que vão orientar a leitura da banca para os parágrafos de desenvolvimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você não parar no desenvolvimento. Quando você for fazer a sua conclusão, ela não pode ser uma conclusão estanque. Então eu vejo, por exemplo, o aluno fazendo uma redação sobre o aumento do HIV entre jovens no Brasil. Aí ele fala sobre a questão do governo, que não coloca campanha na mídia, e fala sobre a falta de diálogo entre os pais. Na hora de fazer uma proposta de intervenção, ele diz assim, portanto, as empresas devem investir mais, mas espera aí, ele não discutiu durante o texto a questão da falta de investimento. Isso é uma falha de projeto de texto, não é da escrita, não é no momento da escrita que você comete esse erro, é porque na hora que você foi planejar, ou não planejou, ou mal planejou. Exatamente. E projeto de texto é uma coisa tão importante. Deixa eu pegar de novo o exemplo do Jornal Nacional. O jornalista, ele diz quais são as notícias que ele vai apresentar durante o bloco. Se acontecer alguma emergência, morrer uma celebridade, eles fazem assim, atenção, notícia de emergência. Isso é tão importante, o projeto de texto está sendo quebrado. Ele vai dar uma notícia que não foi mostrada antes. É tão importante que o jornalista, ele avisa que é uma notícia de emergência. Ele está quebrando o projeto de texto. É verdade. E às vezes acontece o contrário. Às vezes a notícia está sendo dada, só que uma notícia, um acidente, é tão importante que a exploração daquele link ao vivo leva mais tempo e o telejornal não consegue apresentar a notícia que apresentou, que indicou no início. Muito então boa eles essa analogia. vão lá e fazem assim, pedimos desculpa, infelizmente, por conta da abordagem, não será possível dar a notícia. Ou seja, é como se o jornalista se desculpasse por quebrar o projeto de texto. Então, se um jornalista ele se obriga a respeitar o projeto de texto, não seremos nós que vamos desrespeitar um projeto na redação. Dê o spoiler no parágrafo de introdução, retome no desenvolvimento e recupere no parágrafo de conclusão. Não é à toa que ele é o titio, né? Excelente! Projeto de texto, de que o Rômulo falou, a gente precisa definir principalmente quais vão ser os nossos repertórios, nossos argumentos e as nossas propostas de intervenção, ou a nossa proposta de intervenção. Esses são os elementos centrais. Então a gente vai pensar um repertório para começar a nossa redação. Não é a única forma, mas é uma das formas e acho que é a melhor. Daqui a pouco o Vinícius vai falar melhor sobre estrutura com vocês. Eu, idealmente, vou trazer um repertório ou da minha bagagem pessoal, que tem a ver com o tema, um repertório que eu não estudei para a redação necessariamente, mas na hora eu lembrei de um filme, uma série, um livro, lembrando que tem que ser um repertório legitimado. Eu não vou contar da história da minha vizinha, a não ser que a minha vizinha tenha parado no jornal. Aí sim, mas eu nem vou me referir a ela como minha vizinha. Então eu preciso ter um repertório legitimado, atrelado a uma área do saber, um repertório que tenha assim, o carimbo de algo público, verificável, validado, ok? Então, na introdução, o melhor tipo de repertório é esse, mas nem sempre eu vou ter um repertório de bagagem pessoal. Até porque às vezes a gente tá nervoso, você até tem, depois só lembra quando chegou em casa. Então, o que eu faço nesses casos? Repertório de eixo temático. É legal ter um repertório sobre educação, pode ser um pensador, um educador, um livro.
um filme, tem vários, vários. E o ideal é que você não use os repertórios mais batidos a partir de agora, porque pode ser considerado um repertório de bolso. Então ter cuidado de selecionar algo que não parece que foi decorado por todo mundo, mas sim que tem qualidade dentro da minha argumentação. Faz sentido usar, não fica forçado. Até um tempo atrás você podia usar o repertório do jeito que fosse e ia dar certo. A partir de agora não é mais assim. Então o repertório de eixo temático, na minha opinião, ele é o creme de la creme, porque eu vou conseguir ter alguns e eu vou usar em qualquer tema. Então não é ter um para qualquer tema, mas também não é ter um para cada tema, que é inviável. Então tenha isso. Tua tarefa, uma delas agora, saindo desse vídeo, é a listinha de repertórios por eixo temático, ok? Os argumentos, por outro lado, eles são universais. Eu consigo atribuir responsabilidade ao governo, em qualquer tema, à mídia, à escola. Por quê? Porque são pilares da sociedade, gente. Isso não é malícia, isso não é hackzinho, isso é a lógica de como os problemas funcionam. Os problemas do Brasil acontecem de forma muito parecida. É horrível pensar nisso, mas é verdade. A gente comete os mesmos erros. De forma muito previsível. Muito previsível. Educação sem qualidade, falta de investimento, a missão do governo, a mídia priorizando interesses financeiros, focando mais em propaganda do que em qualquer outra coisa. E quando a gente fala mídia, também vale redes sociais. Não é só a mídia tradicional. Então, se eu sei argumentar responsabilizando esses pilares, eu argumento em qualquer tema. E isso pra mim é mágico. E aí a proposta de intervenção precisa ter a ver com os meus argumentos, o que significa que eu também posso ter propostas de intervenção que vão servir para qualquer tema. E claro, vou fazer as adequações, mas eu não preciso chegar no dia da prova e pensar pela primeira vez naquilo. Porque eu vou estar nervoso, eu vou estar com pouco tempo, eu vou estar sem consulta. Então essas são coisas, repertórios, argumentos, intervenções que eu consigo preparar e levar uma mochila mais completa, digamos assim, para o dia do Enem. O que você vai usar na hora, você vai ter que escolher no projeto de texto, não é levar uma coisinha e eu vou usar em qualquer tema. Isso não funciona mais. Eu vou levar uma mochilinha cheia de opções, não são infinitas, mas também não é uma só. E aí vou fazer as melhores escolhas. Se eu não faço escolhas, eu não tenho como ter o meu projeto de texto sendo avaliado. Projeto de texto é sobre escolher. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Por isso que o modelo único de redação não é mais uma boa opção, ok? Mas eu também não vou ter uma coisa para cada tema, porque quantas mochilas eu ia precisar levar? Quantas malas eu ia precisar levar? Né? Infinitas, eu ia ficar maluca, não ia nem conseguir achar na hora o repertório para cada tema. Então, uma mochilinha é o meio do caminho que a gente quer. E aí eu recomendo trabalhar nessa lista antes da prova, começando já. E tem uma técnica de estrutura chamada estrutura legitimada. O que significa isso? Significa dizer que no dia da prova do Enem, você não tem que inventar a roda, você só tem que repetir um padrão que já está legitimado nas redações de nota 1000. Muitos estudantes acham que tem que ter criatividade nessa estrutura, só que é justamente o oposto. O Enem não quer criatividade da estrutura, ele quer previsibilidade. Existe uma estrutura que já está validada, que eu quero te mostrar aqui agora, tá? Quando a gente estiver na introdução, entenda que ela tem pelo menos 3 partes obrigatórias. Na verdade, falo pelo menos metaforicamente, né? Porque são só 3 partes, não tem que inventar a roda. A abordagem, galera, a gente sempre tem 3 tipos ali de abordagens possíveis. De meio ambiente, isso vai determinar quem vai determinar isso é o tema, ou um direito que foi negado, ou egoísmo do indivíduo. Se eu estou falando, por exemplo, sobre a questão da população de rua, exclusão da população de rua, marginalização da população de rua, eu estou falando do quê? Eu estou falando do meio ambiente, do direito que foi negado ou do egoísmo? Eu posso muito bem trabalhar o quê? O direito que foi negado. E qual que é o direito? O direito à moradia. Tem muito a ver com esse tema. E se você tem dificuldade na hora de começar uma redação, não consegue começar sem ter uma estrutura pré-montada, você pode muito bem utilizar algumas dessas estruturas aqui. Leis que tenham a ver com a questão da moradia, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que trabalha ali a questão do direito à moradia como um fator da dignidade humana. E é óbvio que você não vai se prender a essas estruturas, você vai usar só como um ponto de partida ali na sua introdução. A estrutura da tese também é muito previsível. Agora entenda uma coisa, olha para cá para o meu mapa mental. Se você entendeu que o direito está sendo negado, você escolheu a estrutura validada, legitimada do direito negado para abordagem. Na hora que você for descer para fazer a sua tese, você vai escolher ainda o recorte do direito negado. Não é para você do nada escolher o recorte do egoísmo, do contrário, vai ter uma incoerência estrutural da tua redação. Então, eu vou escolher a estrutura do direito negado. Entretanto,
o problema do tema, ou seja, a falta do acesso aos lares, à moradia, impede que a população em situação de rua vivencie, tal. Fica bonito. E depois você fecha com os dois argumentos aqui, usando aqui, ó, a solução do problema, pressupõe que se combata argumento 1 e argumento 2. E aí agora a gente vai entrar para a parte do desenvolvimento. Desenvolvimento, muita gente tem dificuldade porque não se planejou na introdução e no projeto de texto. Muitas pessoas falam assim, prof, eu não tenho ideias para o desenvolvimento. É porque você fez um trabalho ruim do projeto de texto. O desenvolvimento, ele tem só 4 etapas. E quais são as 4 etapas? Bora aqui, ó. Tópico frasal. Eu não vou me deter aqui no detalhe de cada etapa, mas eu posso liberar esse mapa mental para vocês ao final do vídeo. Então fica aí até o final para a gente ver como é que faz para liberar para você esse mapa, fechou? E pode até fazer um vídeo só sobre isso, mas vocês têm que comentar que querem aqui um vídeo de estrutura. Aí o Vinícius detalha tudo isso aqui para vocês. E aí você, então, se você quer que eu faça um vídeo sobre a estrutura legitimada, essa técnica, comenta assim, ó, estrutura legitimada, que eu tô sabendo que você tá querendo. Se não quiser também, não comenta nada. E vai lá pra prova do Enem, no improviso, não vai fazer isso não, né, monstro? Beleza. O tópico frasal é essa primeira parte. Na sequência, você vai para fundamentação, que é o momento que você mostra o seu conhecimento. Então vamos recapitular aqui, que eu acabei esquecendo. O tópico frasal é o momento de você apresentar o seu argumento 1 ou o seu argumento 2. E aí você vai perguntar, pô, mas qual que é o argumento que eu coloco na minha redação? Eu não sei. Existe uma técnicazinha que eu ensino no meu livro Guia da Redação, nota 1000, que é a técnica DEMOAI. Tá lá na página 71, dá uma olhada lá depois. A técnica DEMOAI é aquela que você olha para o mundo e encontra quais são as 6 causas clássicas dos problemas. Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Se você escolhe alguma dessas causas, ela pode ser o argumento 1 ou o argumento 2. Você vai precisar só de 2, certo? Isso um tópico frasal você apresenta lá para o seu corretor. Aqui tem mais estruturazinhas que você pode usar para apresentar sem problema nenhum. A fundamentação é quando você apresenta um conhecimento que valida esse teu argumento. Você tem que mostrar que você não inventou essa ideia, que essa ideia faz sentido no mundo, que outra pessoa falou, que aconteceu algum fato histórico que ilustra aquele problema. E aí, aqui, já que eu falei que eu tenho a técnica DEMOAI, desigualdade, egoísmo, maldade humana, vamos supor que o argumento 1 seja desigualdade. Pronto. Você vai escolher algum desses repertórios aqui, ó, ou período colonial, ou algum filósofo, algum sociólogo que desenvolve alguma técnica, alguma ideia sobre esse tipo de recorte, é claro, né? E você repete essa mesma estrutura depois no outro parágrafo. Aí tem agora, depois que você apresenta teu conhecimento, você tem que mostrar o que você pensa sobre isso. A sua crítica, você vai aprofundar a sua crítica. E entra no aprofundamento argumentativo, que é a terceira etapa desse desenvolvimento. Critica, mostra, dê exemplo, não deixa ficar no abstrato. Falou que tem alguma coisa errada, mostra o que está errado. Se eu disser assim, ó, por que a população em situação de rua está... Vou lançar um desafio aqui, um exemplo. Diga para mim, Rômulo e Luman. A vingança. Exemplo concreto de que a população de rua é afetada, marginalizada. O que acontece na prática que exemplifica essa marginalização da população de rua? Não tem acesso à moradia, por exemplo? Não tem acesso à moradia. Não tem acesso à saúde. À saúde. Saneamento. Vestuário. Uma população que está em vulnerabilidade a situações de saúde, a doenças. Que quando tem frio, por exemplo, essa população às vezes sofre dessas temperaturas baixas que o Brasil está acontecendo. Então você percebe que eu peguei você de surpresa e você não está sendo pego de surpresa no Enem, que eu estou te falando aqui. Chegou no dia da prova do Enem, você tem que dar exemplos concretos e que isso vai ser depois retomado onde? Vai ser retomado lá na conclusão. E é fácil isso, gente. Às vezes a gente não escreve uma coisa dessas porque pensa que é óbvio. Vou escrever uma coisa óbvia na redação, que é que as pessoas em situação de rua são marginalizadas porque não têm acesso à moradia, óbvio, são pessoas em situação de rua. Não, mas você está provando um ponto. Então, a gente precisa aprender a escrever o óbvio na redação também, sabe? E tem uma técnica aqui que o Rômulo fala, que é muito boa, que na hora que você for dar exemplos concretos, tenta usar substantivos concretos na hora de você exemplificar. Então, por exemplo, se eu vou falar que a população de rua sofre alguma coisa específica, você pode dizer assim, ó, haja vista a falta de centros de acolhimento à população em vulnerabilidade. A palavra centro é um substantivo concreto e que deixa o argumento, o exemplo concreto ali. Beleza? E aí você depois fecha o desenvolvimento com alguma reflexão que endossa, que fortalece ali a sua crítica, tá? E aí, na sequência, você vai para a conclusão. Mas entenda uma coisa,
Se você fez um bom projeto de texto, você fez um bom desenvolvimento, a conclusão ela é consequência do que você fez antes. É verdade. E aí você pode desenvolver essa sua conclusão em 3 etapas. Você vai ter um breve início. Esse breve início ele é facultativo, ele não é necessário. É importante ter um conectivo, portanto, ali começando. Aqui, por exemplo, ó. Mas você não precisa começar. É urgente, portanto, que a população em situação de rua receba a sua devida importância. É legal se tiver espaço. Mas se não tiver espaço, você pode começar assim, ó. É urgente, portanto, que as escolas, travessão, responsáveis pela transformação. Você entendeu isso? Você não precisa desse tópico frasal conclusivo necessariamente, mas se tiver espaço, você usa. E aí eu tenho um esqueminha aqui que é muito bom, muito fácil de usar. Eu sempre uso escolas em parceria com algum outro agente maior para dar tangibilidade ali ao agente. Na ação, é sempre o meu argumento sendo solucionado. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que a desigualdade é um argumento, então as escolas devem desconstruir a desigualdade ou contribuir para a desconstrução da desigualdade. Você entende que o argumento ele se torna a ação da proposta de intervenção. O meio, eu sempre uso projetos pedagógicos ou projetos sociais, que sempre dá para usar e sempre encaixa em vários temas. O detalhamento é um exemplo daquilo que eu estou falando do meio. E depois eu fecho com a finalidade, tá? E a finalidade sempre com o futuro do presente. Essa iniciativa terá a finalidade, nunca use teria, tá? A gente tem uma regrinha na proposta de intervenção que você não pode fazer estruturas condicionais. Por exemplo, se o Enem se o governo fizesse isso, melhoraria. Essa proposta não é válida, você vai perder ponto por isso. Beleza? Então a gente fecha depois com esse desfecho argumentativo, sempre buscando retomar o quê? Aquela autoridade ou aquela obra citada lá na introdução. Fala a verdade, não foi a melhor aula de redação do Enem? Uma elegância, Eu foi espero um que pipoco do trovão. Muito bom, galera. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado, Luma. Muito obrigado, Rômulo, por essa aula. Literalmente deram aula aqui. Vou deixar um outro vídeo muito bom sobre a questão ali de um tema possível que eu estou realmente apostando esse ano. Então clica nesse vídeo que está aparecendo agora. Se inscreve também no canal da Luma, no canal do Rômulo. E é isso. Muito obrigado, Luma. Obrigado, Rômulo. Tamo junto. Obrigada. Valeu. Tchau.